Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Então, o hospital de campanha que foi criado, agora novamente, ele tem a intenção de pegar pacientes que têm uma certa gravidade no primeiro momento e tornar aquilo como uma estrutura ambulatorial. É diferente da estrutura antiga, que foi montado para dar resposta, inclusive, a casos graves, montando UTI. Então, é possível, é uma das ferramentas a serem usadas. Então, uma coisa que tem que se fazer é mapear as estruturas públicas e privadas disponíveis de atenção à saúde e repactuar modelo de atenção. Inclusive, fornecimento de leitos, leitos para ambulatório, porque, de novo, a dengue, diferente da Covid, não tem aquela demanda absurda de leitos de UTI. Então, será que eu posso recondicionar ou reorganizar, ou ainda, mesmo que tenha que fazer contratações da rede privada, ou ainda expandir o modelo de atenção primária para poder, quando eu digo atenção primária, estou falando de centro de saúde, basicamente centro de saúde. E, de novo, não dá para fazer esse redimensionamento e depois acreditar que isso vai estar resolvido. Ao redimensionar, nós já sabemos que nós temos áreas no DF, regiões administrativas do DF, que tem gap de centros de saúde há muito tempo. Não tem novidade disso. Então, aqui o DF tem o costume de ampliar as regiões administrativas, mas não ofertar todo o arsenal de sistema público necessário. Então, nós temos a maior favela do Brasil, está aqui dentro do DF. Então, ou seja, será que a situação do Sol Nascente de fato, está organizado bastante para atender? E lembrando que, infelizmente, a dengue, assim como o Zika, assim como o chikungunya, não vai sumir. Então, eu tenho que montar uma estrutura que dê conta dessa epidemia, mas também de evitar as próximas. Porque ainda, infelizmente, deveremos ter, daqui a alguns anos, se não fizer o dever de casa, as macro-emergências, isso vai voltar. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do Correio, que hoje recebe os professores da UNB, Bergman Ribeiro, o virologista, e o Wildon Navegantes, epidemiologista. O professor Wildo é professor na Faculdade de Saúde de Ceilândia e o professor Bergman aqui no campus Darcy Ribeiro da Asa Norte. Sejam muito bem-vindos, professores. Obrigado, é bom estar aqui. Prazer estar aqui com vocês, estamos aqui à disposição para tirar melhores dúvidas possíveis, digamos assim. Sim, eu sou Mariana Niederauer, aqui comigo a minha colega Adriana Bernardes, para falar um pouco sobre esse assunto que está preocupando o país, e Brasília especificamente, que é a dengue. Os professores estão aqui para tirar várias dúvidas, conversar um pouco sobre pesquisas e sobre como a ciência pode nos ajudar nesse momento, Professor Bergman, a sua pesquisa na área de arboviroses, como ela tem ajudado, contribuído, Explica um pouquinho de como é esse seu nicho de pesquisa. Então, os arbovírus são vírus transmitidos por artrópodes, geralmente mosquitos, que transmitem vírus para os seres humanos, para animais e tudo mais. E existem mais de 500 arbovírus conhecidos, e 50 deles infectam seres humanos. A exemplo de arbovírus, você tem Zika, dengue, chikungunya e outros vírus que a gente ainda não viu infectando seres humanos. A minha pesquisa, basicamente, é conhecer esses vírus, saber como eles estão mudando ao longo do tempo e também tentar entender também como eu posso tratar as pessoas que estão infectadas com esse vírus. Então, a gente trabalha com extratos de plantas do cerrado para tentar isolar uma molécula capaz de tratar uma pessoa, por exemplo, que tenha dengue. Nessa pesquisa do senhor, a gente estava conversando aqui nos bastidores, e o senhor deu algum detalhe já para a gente que já existem plantas identificadas que têm moléculas que podem conseguir ajudar no tratamento das pessoas infectadas, Sim, com certeza. Tem vários estudos de diferentes moléculas, até o alho, por exemplo, gengibre, tem propriedades antivirais. Só que essas pesquisas geralmente chegam até a molécula, mas não teve até o momento nenhum interesse da indústria farmacêutica de ir além para produzir isso sinteticamente e produzir um remédio. Porque nós temos mais de 500 mil espécies de plantas, por exemplo. E no Brasil a gente conhece só 50 mil catalogadas. E essas plantas produzem milhares de moléculas e a maioria dos remédios antes do século XX eram tratados, a maioria das doenças tratadas com plantas. Então existe uma fonte muito grande de moléculas capazes de tratar várias doenças que estão aí. Inclusive a dengue. Inclusive a dengue. Falta realmente um investimento maior
para descobrir essas moléculas e desenvolvê-las como remédio. Agora vamos deixar claro, né, Mariana? Porque tem surgido aí muitas receitas caseiras dizendo que cura a doença, que não precisa procurar hospital, e não é bem assim. Apesar Lógico. de existirem esses princípios ativos nessas plantas medicinais, elas tomadas isoladamente não têm efeito comprovado contra a doença. Com certeza, porque muito dessas substâncias podem ser até cancerígenas. Então, a famosa garrafada, né, que era vendida nas feiras livres, que tem extrato de todas as plantas, é um perigo, porque você não sabe o que tem ali. Você pode ter uma substância capaz de induzir mutação genética e causar um câncer. Então, não é para se tomar qualquer coisa. Então, tem que se tomar um remédio que foi testado em laboratório, testado em animais, testado em pessoas, testado a eficácia e a segurança. Porque beber alguma coisa sem saber o que tem ali é um tiro no escuro. Sim, e só para fechar um pouco a parte da sua pesquisa, ela é feita também em parceria com outras universidades. Qual a importância no meio acadêmico de você ter, ainda mais num país de dimensões continentais como o Brasil, de você ter essa colaboração entre vários centros de pesquisa? São os expertise, a experiência de cada grupo de pesquisa. Então, eu sou especialista em vírus, então eu conheço o vírus, como é que ele entra na célula, e eu tenho um colega que é especialista em purificar proteínas de plantas, por exemplo. Então, ele vai fazer a purificação de plantas, ajudar nisso. O outro é especialista em mosquito, como detectar mosquito, como detectar macacos infectados com vírus e essas coisas. Então, você tem que ter colaborações para a sua pesquisa avançar, porque ninguém mais faz pesquisa sozinho. Você não pensa em alguma coisa, bota no papel e ganha o prêmio Nobel. Você tem que ter a colaboração de muita gente, fazer vários estudos para conseguir fazer uma pesquisa de qualidade. Agora, professor Hildo, a gente estava conversando aqui nos bastidores também e analisando esse cenário que vivemos hoje, né? O Brasil, com esse tanto de casos, vários estados decretando estado de emergência. São Paulo foi o último agora, recentemente. O DF acaba de divulgar um boletim em que consta que a taxa de infecção por dengue é considerada alta em 28 das 35 regiões administrativas. Fala-se muito que condições climáticas afetaram. Todo ano a gente sabe que tem casos de dengue no período da chuva. O que nos faltou? Houve negligência por parte do Estado para combater e que colaborou para a gente chegar nesse cenário atual tão difícil? Tá, Adriano, obrigado. Essa pergunta é ótima, porque eu comento que ela tem macrodeterminantes, que são históricos, e microdeterminantes, né? Dos macrodeterminantes temos as dúvidas históricas e as dívidas históricas. Por exemplo, saneamento básico. Não olhe muito bem essas regiões administrativas, você vai ver que a maioria delas são regiões administrativas com fragilidade do ponto de vista de saneamento básico. Não tem esgotamento, não tem coleta e oferta de água com qualidade. Então, essa é uma dívida social em boa parte do Brasil. Coleta de lixo recorrente. Coleta de lixo recorrente, o cuidado com o descarte do lixo aí pelas pessoas, né? Eu sempre tenho falado, 10 minutos inspecionando sua casa, olhando sua casa por semana, já te ajuda bastante a você reduzir a infestação local. Então, tem uma parte de negligência das pessoas e tem uma parte de negligência do setor público, né? Ou seja, do Sistema Único de Saúde. Pensando muito bem, a dengue sequer é só um problema do setor saúde. Precisa da participação de outros órgãos. Então, a gente sabe aqui no DF, por exemplo, que a instituição responsável pela parte de saneamento básico sequer é o setor saúde. Então, tem que ter uma governança melhor nessa estratégia de controle dessa doença para evitar que nós tenhamos, de fato, essas ocorrências anuais de incidências muito altas de casos. Então, eu diria que tem uma negligência importante, tanto do poder público quanto da sociedade. Para a dengue, não tem como separar isso, não. Ou trabalhamos juntos, ou então a gente não vai conseguir debelar. E aí os microdeterminantes, né? Ou seja, aquilo que a gente sabe do dia a dia. Não só o sistema de saúde organizado com agentes de vigilância ambiental que consigam ir às casas, inspecionando e orientando, como isso já aconteceu no Brasil há décadas atrás. Nós estamos perdendo profissionais. Então nós temos aqui a divisão, a Diretoria de Vigilância Ambiental na Secretaria de Saúde, que é responsável em organizar esse tipo de estratégia no DF, e fazer com que a gente tenha uma infestação, junto com as pessoas, claro, uma menor índice de infestação predial. Ou seja, ter poucos mosquitos, digamos assim, ou quase que nada nas suas casas. Perceba também, é legal falar isso para o público, se a gente comparar, por exemplo, lugares aqui que tem muitos prédios, né, prédios altos, os mosquitos não chegam lá com tanta velocidade. Por que não chegam lá com essa quantidade e velocidade? Está mais alto, eles têm que subir junto conosco, né? Junto com as compras no elevador e coisa e tal, diferente de casas que têm suas coleções hídricas, suas telhas passíveis de ter bastante mosquitos disponíveis. Então, tampinhas, garrafas PETs, continuamos com os pratos
das plantinhas que precisam ser evitados. Então, são fenômenos que a gente tem que lidar no dia a dia. Ou seja, força pública organizada para poder responder, e não adianta pensar em tentar resolver depois que a dengue já estourou, sabe? A gente vai, na verdade, reduzir danos. Mas o ideal é que essa inspeção seja feita muito antes. Você se prepara para evitar que a infestação aconteça antes. Antes do período chuvoso, por Antes do exemplo. período chuvoso. Outra coisa que é importante falar para as pessoas: os ovos, as fêmeas dos mosquitos Aedes aegypti, elas conseguem ovipor, ou seja, colocar os seus ovos já infectados. Então o ovo já nasce com o vírus dentro. Ou melhor, o mosquito alado, né, o que tem asas, ele já vai nascer dos ovos infectado. E aí as fêmeas vão procurar as pessoas para tomar sangue. Foi uma dúvida que surgiu hoje, eu estava no salão e surgiu essa dúvida. O mosquito fica infectado, então só quando pica a pessoa infectada. Não é isso, já existe, as fêmeas conseguem botar ovos já infectados. Então, isso, também. já é comprovado, isso a gente não tem dúvida. Não só para dengue, como chikungunya e zika vírus, por exemplo. A gente já sabe que os ovos que foram ovipostos por fêmeas, né, ou seja, do mosquito, que estava positiva, ela já ovipõe o ovo infectado. E ela não vai ovipor um ovo, né? Ela vai centenas de ovos. Então, quando todos eles eclodem, boa parte deles estão infectados. Agora, professor, o senhor falou que depois da dengue, dessa explosão de dengue, a gente trabalha com redução de danos. Uhum. De que forma nós podemos trabalhar com essa redução de danos nesse momento? Quais são as medidas mais eficazes? As mais eficazes continuam sendo a eliminação dos resíduos disponíveis para a proliferação do mosquito. Então, essa continua sendo a principal. Não permitir com que a gente tenha áreas vulneráveis e áreas com disposição de lixo, por exemplo, para eclodir mais mosquitos. Esse é uma. O outro, adoeceu, sentiu um quadro febril, procura o sistema de saúde. O ideal é que as pessoas tenham acesso ao sistema de saúde, e aí sim, mais um outro compromisso do setor público, se organizar para receber esses pacientes. E ter agentes comunitários que possam ir casa a casa, localizando indivíduos que possam estar doentes nas casas, mas que por algum motivo acreditem em alguma estratégia de tratamento que de fato não seja o ideal. Então a hidratação, por exemplo, é o que deve ser feito, mas esse paciente seria estratégico que ele procurasse o sistema de saúde. E o terceiro ponto são os mecanismos outros de controle, né? As novas tecnologias, que não vão resolver tudo de vez. É importante, eu gostaria de destacar isso aqui, a gente falou também nos bastidores, a vacina não é uma bala de prata, ela não vai resolver a nossa vida agora, nesse ano, até porque não tem uma quantidade importante, a indústria produtora, a marca produtora não consegue entregar uma quantidade de vacinas esse ano para o Brasil, e mesmo que tenha outras vacinas, não deveremos acreditar que só ela vai resolver, porque lembrando, o Aedes aegypti, ele não transmite só o vírus da dengue, ele transmite zika, ele transmite chikungunya, e a gente ainda está descobrindo, digamos, outras vacinas que possam também abordar esses dois outros vírus. O senhor estava dizendo para a gente, falando de vacina, o senhor estava dizendo que está conduzindo uma pesquisa com mães sobre por que estão deixando de vacinar seus filhos, né? Fala um pouquinho para a gente dessa pesquisa. Legal. Essa é uma pesquisa também com parceiros de vários capitais brasileiros, várias universidades. A gente fez um inquérito aqui entre 2018 e 2019 para mães que tinham filhos abaixo de 5 anos. E tem 2 dados interessantíssimos do DF. Primeiro, a gente acreditava que as mães que não ofertavam vacinas para as crianças eram pessoas que tinham uma condição socioeconômica mais baixa. E por incrível que pareça, o DF não é assim. Depois dos 6 meses da criança nascida, quando essa mãe começa a voltar a trabalhar, 6, 8 meses, as coberturas vacinais de todas as vacinas começam a reduzir. Mas não na classe C, D e E. Na classe A e B, principalmente. Então, isso foi uma surpresa para a gente aqui no DF, diferente de outras capitais brasileiras. Ou seja, pessoas instruídas, tem acesso à educação, tem acesso ao sistema de saúde, tem acesso ao sistema de saúde privado, inclusive, deixando de levar suas crianças para tomar vacina para doenças que a gente já debelou um dia, tempos atrás, e corremos o risco, Adriana, disso voltar novamente. Então, sarampo, rubéola, poliomielite, doenças muito antigas que nós sabemos que corremos o risco de ter retorno,
por uma baixa adesão a mecanismos como esse. Então, pensando em dengue, me preocupa a oferta do governo se organizar em ter a oferta da vacina para hoje, nesse momento, né? Mais jovens, 10, 12 ou 14 anos, mas quando tivermos uma oferta maior, se nós não tivermos uma adesão da população, isso vai ser traumático, porque é um esforço grande, um custo alto, inclusive operacional, para que nós não tenhamos adesão à vacina. E, professor Bergman, antes de a gente voltar ao assunto da pesquisa que o senhor está desenvolvendo, porque tem a ver com esses outros mecanismos, né, de combater o mosquito, queria que o senhor explicasse, ainda no tema vacinas, como que funciona especificamente a vacina da dengue, né? Justamente, talvez, para esclarecer essas pessoas que estão evitando de levar os filhos para se vacinar. E a gente já tem há algumas semanas, se eu não me engano, a oferta para vacinas para crianças e adolescentes de 10 e 11 anos. E a procura, eu pelo menos achei que seria mais rápido, que essas doses acabariam, porque foram 70 mil, um pouco mais, né? Como que funciona? Tá. A vacina de dengue, da dengue, ela é feita a partir de um vírus inativado. É o dengue 2 inativado. O que eles fizeram? Tiraram um pedaço do dengue 2 e colocaram um pedaço do dengue 1, um pedaço do dengue 3 e um pedaço do dengue 4. Então, é uma vacina que tem os 4 pedaços dos 4 sorotipos de vírus. E quando você injeta esse vírus na pessoa, a pessoa vai fazer anticorpos, né? Vai ter anticorpos contra esses vírus, vai estar protegido contra esses 4 tipos. O Butantan tem a mesma estratégia, só que ele não usa a dengue como base, ele usa o febre amarela. Então, eles pegam o vírus da febre amarela, que é um outro arbovírus, tiram um pedaço do gene e bota um gene do dengue 1, um do dengue 2, dengue 3, dengue 4. Aí ele também inativa esse vírus e é isso que é usado como vacina. Então, essas vacinas vão acionar o sistema imunológico da mesma forma que as vacinas, por exemplo, contra o coronavírus. Então, o coronavírus é usado uma proteína, a espícula, para fazer ativar o sistema imunológico. Do dengue também é uma proteína de membrana, também uma espícula, entre aspas, do dengue, que é chamada proteína do envelope. Só que são dos 4 sorotipos, para você estar protegido contra esses 4 sorotipos do vírus. O que não quer dizer que você não vai contrair a doença, sim, mas pelo menos se contrair enfim, numa gravidade menor, Com é certeza. isso? Por quê? Porque você já tem alguma defesa. Então, você tem as defesas do seu corpo. Quando chega um vírus, essas defesas, chamadas anticorpos, já vão neutralizar a grande maioria. Um ou outro pode passar, você pode ter uma febrezinha, uma doença leve, mas você não vai ser hospitalizado, porque o seu corpo já está meio que preparado, pronto para atacar aquele vírus que está tentando te causar uma doença. As vacinas que chegaram hoje, né, que estão disponíveis pelo SUS, elas são todas Qdenga e o Butantan, sim, ainda está trabalhando na oferta dele, é isso? Para ser aprovado pela Anvisa, ainda não foi totalmente aprovado. Precisa da aprovação precisa também. Precisa da aprovação. Então, já fizeram os testes, eu tenho um amigo que trabalha em São Paulo, ele participou do desenvolvimento da vacina da dengue, então o Estado, né, gastou milhões para desenvolver essa vacina. E como o Butantan já tem a plataforma de produção de febre amarela, estão usando essa mesma plataforma para a produção do vírus da dengue. E mostraram, né, nos experimentos dele, que a vacina é segura, é capaz de proteger as pessoas. Porque tinha um problema, nas vacinas anteriores não protegiam totalmente. Mas essa vacina do Butantan, pelo que foi mostrado até agora, é uma vacina eficiente. E o que a gente ganha tendo mais de uma oferta de vacina, né, no mercado, ou no SUS, ou mesmo nos laboratórios particulares? Por que é importante ter essas opções? Como a gente teve no caso da Covid também, sim, né? No Brasil é a tecnologia, nós já temos a tecnologia, nós dominamos isso, essa produção de febre amarela, exportamos essa vacina de febre amarela para o mundo inteiro e tendo essa tecnologia nós podemos também exportar em escala. A Butantan tem escala para produzir muitas doses para vacinar muita gente. Já a empresa da Qdenga não tem essa escala ainda. E como a tecnologia hoje avançou muito, mesmo por causa da Covid, novas vacinas poderão vir. Essas vacinas como a da Pfizer de RNA, são muito mais rápidas de se fazer. Só que vão ter que passar pelo todo o processo de teste, vai demorar alguns anos para estar disponível. A não ser que ocorra como aconteceu com a Covid. Está todo mundo morrendo, eu tenho que resolver o problema agora. Então, é acelerado esse processo, como foi acelerado na Covid. Então, no caso agora que nós temos essa emergência, provavelmente a aprovação da vacina do Butantan vai ser mais rápida porque nós estamos numa emergência. Então, vai ser avaliado, porque muitas vezes o problema de aprovar é o tempo. Então, as pessoas vão deixar para ler daqui a 1 mês, 2, dar a resposta. Agora não, acelera, você dá a resposta rapidamente. Se tem algum problema, solicita mais experimentos para ter certeza que a vacina é segura e pode ser aplicada na população. Sim, interessante. Mariana, me permita 2 observações
para complementar a fala do Bergman, diz respeito ao que eu tenho recebido de ouvintes, né, dos nossos ouvintes, que com certeza têm as mesmas dúvidas. Primeiro, a vacina não causa a doença. Então, o que acontece é que quando nós tomamos uma vacina, o nosso corpo vai reagir àquilo que foi inoculado, né, foi colocado no nosso corpo. E aí, a reação em geral pode, de fato, ter um quadro de um pouco de mal-estar, um pouco de até uma febrícula, né? Uma febre muito leve. O que é que o corpo está fazendo? Justamente produzindo as armas que nós precisamos, que são as proteínas que o Bergman comenta, os anticorpos, para quando nós tivermos uma infecção de fato pelo mosquito, já estaremos protegidos. Então, é importante ressaltar isso, que o nosso corpo reage como se nós estivéssemos doentes, mas, na verdade, é uma doença subclínica, é quase que uns sintomas ali que vão passar muito rapidamente, favorecendo com que o nosso corpo esteja melhor preparado para a infecção natural pelo mosquito. Essa é uma questão. E a outra coisa em relação a complementar a sua pergunta em relação a ter várias vacinas, né, no mercado. A indústria farmacêutica tem interesses comerciais. Então, quando um país como o Brasil, que tem um sistema único de saúde, que tem 200 e tantos milhões de habitantes, precisa comprar vacina para essa população toda, e eu tenho 2, 3, 4, 5 fornecedores, vão ter que se discutir os preços. E aquilo que melhor viabiliza o Sistema Único de Saúde, tem uma Câmara Técnica que avalia e indica, portanto, ao Ministério da Saúde o que deve e o que não deve ser comprado, né? E aí se negociam os preços. Então, é igual a carro. Se eu tenho 5 carros diferentes, carros 1.0, que têm características semelhantes, quem vai comprar vai ver o que é que melhor adequa a ele e também negociar os preços e as suas garantias ali dentro. Vacina é a mesma coisa como qualquer outro produto. Então, termos várias vacinas, concordo plenamente com o que o Bergman falou, são tecnologias, são pessoas formadas, são pesquisadores novos formados, que a gente começa, inclusive, a exportar tecnologia, ciência, como também o produto para outros países. O Brasil, historicamente, tem um Programa Nacional de Imunização excelente. Eu não sei se todos sabem, é o melhor programa de imunização do mundo. É quem tem mais vacinas ou imunobiológicos disponíveis para vacinar uma sociedade. Então, eu não tenho a mínima dúvida que a gente tem esse arsenal, essa condição de apoiar o controle da dengue com a vacina. Apesar, de novo, que ela não vai resolver todos os problemas dos mosquitos, né, que transmitem doença. E vou só fazer um lembrete antes de passar para a Adriana, que eu acho que está todo mundo aqui cheio de dúvidas, pensando o que a gente pode ajudar, né, no processo, mas lembrar que o professor Wildo participou, né, com a gente aqui do seminário sobre dengue na semana passada e comentou justamente isso, né, que sobre que não é só um problema do Brasil, é das Américas, e a importância de ter uma certa unidade nesse combate, porque é isso, o problema que atinge o outro acaba nos atingindo também, né. É interessante seu comentário, porque esse aumento de incidência de casos de dengue, inclusive dengue com gravidade, está acontecendo em boa parte da América Central, boa parte da América do Sul. E aí esse fenômeno que a gente comentou dos macrodeterminantes relacionados ao aquecimento global, com certeza está atuando. Mas o reparo para isso, os mecanismos de controle não serão muito diferentes nesses outros países. Sim. Desde a vacina, como também os 10 minutos de inspeção na sua casa. Isso não vai mudar. Sim, uma coisa interessante é que esses vírus, eles chegaram, por exemplo, do Brasil, aqui, o vírus da dengue, vieram da Ásia, né? Então, vieram por exportação de pneu, de movimento de pessoas, né? de mercadorias. Na década de 80, começou a aparecer no Rio de Janeiro. Então, de 80 para cá, são quantos anos? 40 anos. A explosão que aconteceu surgiu no norte do país, depois Rio de Janeiro, foi pipocando em vários lugares. Isso vai acontecer, inevitavelmente, com Zika, chikungunya e outros vírus. Porque foi lento o processo para chegar onde nós estamos. Ou explodiu agora, mas isso não explodiu de uma hora para outra. Foi um processo, foi negligência, né, da parte governamental por não ter essas estratégias de controle de mosquito. As pessoas também relaxaram. Tem um ano que tem muito dengue, outro ano tem pouca dengue, então as pessoas já não se preocupam mais. Naturaliza. Então, isso vai acontecer com outras doenças, como nós estamos vendo várias doenças. Então, temos que ficar sempre alertas, né? Agora, professor, o senhor falou uma coisa muito bem pontuada sobre o Brasil ser modelo, né? Nessa questão de imunização da população, de ofertar isso na rede pública. Agora, nós sofremos também nos últimos anos um processo massacrante de negacionismo em relação à vacina, com difusão de fake news, de notícias falsas, e a população acabou se retraindo nesse processo de levar os filhos para vacinar, né?
como é que a gente reconstrói essa trajetória e motiva a população novamente a ir vacinar? Porque vacinou a vida inteira, aí de repente vem uma política de negacionismo e as pessoas deixam de vacinar. Como é que a gente reconstrói esse caminho para voltar ao que era antes? A resposta mais exemplar é isso que a gente está fazendo aqui agora. Ou seja, iniciativas como essa, pegando pesquisadores renomados como Bergman, sentando aqui à mesa com vocês para conversar com os nossos ouvintes. É reconduzir a informação correta para a população. Então, essa é a principal. Isso, infelizmente, isso é lento, né? Isso precisa ter várias iniciativas. Eu parabenizo vocês mais uma vez, não só pelo seminário, como também pelo podcast agora. Essa é uma estratégia. A outra é iniciativas a gente tentar coibir por mecanismo até de controle, Ministério Público, por exemplo, atuar para poder minimizar as fake news. Temos vários mecanismos para isso, nós temos amparo legal para isso. O que precisa são, aí nesse caso, os órgãos de controle nos ajudarem a reduzir esses danos. Infelizmente, ainda temos, por exemplo, políticos que têm cargos fazendo... Teve agora uma comissão onde os senadores trouxeram representantes da área de saúde para falar contrariamente à vacina. Então, de novo, os mecanismos de controle, as ferramentas institucionais de controle precisam atuar para, inclusive, responsabilizá-los, né? Para evitar com que isso propague. E uma iniciativa que eu acho super estratégico todo mundo sabe que uma criança educada na escola, ele induz os familiares a ter algumas respostas. Então, eu aposto muito na educação infantil e educação adolescente para favorecer com que tenhamos um breve futuro. Eu comentei no seminário, né? Agentes mirins, até dentro de casa, são agentes de controle de doenças dentro de casa. Eles vão nos ajudar a fazer essa inspeção. Eu duvido muito que uma criança, 8 anos, então uma criança ainda de 8 anos, quando eu digo, olha, meu filho, vai lá, dá uma olhada se tem alguma tampinha com água, então qualquer coleção hídrica, ele vai cobrar a avó dele, ele vai cobrar o tio dele. A gente sabe ou bem, seja, né? A gente sabe bem, nós temos crianças. Claro, é assim, então. Infelizmente é lento o processo, não é? Que a gente tem que capilarizar essa informação, mas são essas 3 estratégias. Primeiro, iniciativas como essa para fazer o retorno positivo de informações corretas. Segundo, os mecanismos de controle das instituições favorecerem com que essas iniciativas de fake news sejam barradas e eliminadas, porque de fato isso gera dano humano. E o terceiro é a formação de novos agentes, não só os adultos, mas principalmente a educação na escola. Então, pode ser atividades regulares de educação na escola. Nós somos chamados várias vezes, eu acho que o Bergman, eu e vários outros colegas, a irem nas escolas públicas para fazer instrução, para fazer orientação, para fazer o que a gente chama de feira de saúde, ou então dia da saúde, leva microscópio, o garoto olha um micro-organismo que ele nunca viu na vida, acha aquilo espetacular, a gente coloca micro-organismos vivos que são inertes ao ser humano para ele visualizar. Então a gente termina induzindo boas políticas públicas de saúde com iniciativas como essa. Temos a geração, né? Vou fazer 60 anos esse ano. Então, quando criança tinha problema de meningite, tinha problema, você via o seu colega com diarreia, você via gente com poliomielite. Então, as mães ficavam super assustadas. Hoje, pelo sucesso que é o programa de imunização no Brasil, isso não diminuiu muito. Sim. Praticamente desapareceu. Então, as pessoas não acreditam mais nas doenças. Que começou com a campanha da poliomielite, inclusive o nosso programa de imunização, não é isso? Né? Sim. Exatamente, nosso querido Zé Gotinha, que agora também pode trabalhar pela dengue, né? Sim. Sarampo pode voltar, a poliomielite pode voltar. O vírus está presente no esgoto. Você pegar o esgoto e detectar vírus, você detecta o vírus da poliomielite. Então, é importante não perder esse foco de educação, como tem que educar as gerações futuras. Sim. E aqui ticando a lista do que a gente já passou de forma de prevenir, porque é uma doença muito comum, mas que também tem tantas formas de ser prevenida, né? A gente não falou ainda, por exemplo, dos pesticidas que tem como enfim, agir para infectar os mosquitos, né? E eles pararem de se reproduzir. E talvez dar mais detalhes um pouco da sua pesquisa, né? Que vai justamente nesse processo de replicação do vírus da dengue após o contágio, a infecção. Então, as tecnologias que estão surgindo para controle do mosquito, por exemplo, né? Como você falou, existem esses inseticidas que a própria fêmea, o próprio mosquito, ele pode espalhar na população, então ele se contamina o mosquito, libera no meio ambiente, ele vai espalhar e vai matar os outros mosquitos que ele encontrar no caminho.
outra tecnologia, uma bactéria chamada Wolbachia, que você consegue infectar o mosquito, e quando o mosquito está com essa bactéria, o vírus não consegue replicar nele. Mesmo se ele consiga sugar o sangue de uma pessoa infectada, esse vírus não vai para frente e ele não passa a infecção. Então, existem pesquisas no Brasil e no mundo inteiro onde usam esse mosquito com a bactéria para diminuir a infecção. Você não acaba com o mosquito, só que o mosquito agora ele não vai replicar, não vai produzir mais vírus. Outra tecnologia que é o mosquito estéril. Então, você produz mosquitos em laboratório, macho, libera esses mosquitos. Quando eles forem se reproduzir com as fêmeas, os ovos dessa reprodução vão ser inférteis. Você não vai produzir mosquito. Então, você diminui muito a população. Então, teve uma notícia recente, né, de que esses mosquitos era para não produzir mosquito e começaram a produzir, mas isso já era esperado, né? Tem uma porcentagem dessa tecnologia que não mata totalmente todos os ovos. Os ovos conseguem eclodir. Só que esse mosquito que está aí é igualzinho ao outro. Ele não vai ser não vai produzir uma dengue maior. O vírus que tiver lá vai ser igual ao do outro. Então, não é algo estranho a produção de novos mosquitos com essa tecnologia, né? E no caso da minha pesquisa em si, a gente trabalha tentando isolar substâncias para evitar a replicação do vírus. Ou seja, quando você está infectado, descobriu que está com dengue, você poderia tomar um remédio para evitar a replicação do vírus e evitar com que esse vírus causasse uma doença mais grave. Mas isso leva muito tempo, né? Não só a descoberta da molécula, você tem que ter outros parceiros para conseguir desenvolver isso como remédio. Sim. Então está ainda em estágio muito inicial. Mas é muito interessante a pesquisa, né? E aí me lembrou de uma questão que a ministra da Saúde tem pedido para a gente ficar atento e não replicar o termo dengue hemorrágica, que é uma coisa que ficou muito comum, acho que uma década atrás, uns 15 anos atrás, que se o seu quadro agravasse, você ficava com dengue hemorrágica, mas ela explicou, e outros, né, pesquisadores como vocês também têm explicado, que não é um termo correto. Por que não é um termo correto e é bom se evitar esse termo? Hemorragia, na verdade, quando você tem uma dengue clássica, você pode ter desidratação, extravasamento dos líquidos dos vasos sanguíneos. Quando o vírus ele infecta, ele diminui a permeabilidade dos vasos sanguíneos. Isso faz com que o líquido saia, né? Você pode ter sangramento e tudo mais. O que acontece na dengue? A dengue ela faz com que o sistema imunológico fique exacerbado, da mesma forma que o Covid. O Covid faz aquela tempestade chamada de citocinas. Citocinas são moléculas que avisam outras células, está acontecendo alguma coisa, se prepara para se defender. Mas se isso estiver muito acentuado, é prejudicial para o corpo. Então, na dengue hemorrágica, você tem essas citocinas aumentadas, o que acontece? Avisa para o corpo que você está tendo uma infecção e o corpo tem que se livrar daqui. Na verdade, ele está atrapalhando, está debilitando o próprio corpo. Então, assim, existe na dengue chamada hemorrágica, é um quadro onde você tem extravasamento, né, de líquido e de sangue, mas assim, o nome específico não é hemorragia propriamente dita, né? Mas de qualquer forma também eu não sou médico para entrar nos detalhes. Então, essa pergunta, de repente, seria mais interessante para o médico responder. Eu também não sou médico, mas eu posso ajudar aí nessa discussão. O que é interessante? Eu costumo dizer que as citocinas é como se fossem os vizinhos fofoqueiros. O que é que ele faz? O vizinho fofoqueiro, ele ouve ali um problema naquela casa, às vezes na casa dele mesmo, ele sai falando, olha, aquela casa vai pegar fogo, nem sempre está pegando fogo, sim, mas ele avisa e o nosso organismo o que é que faz? Responde exacerbadamente. E aí, uma das condições de gravidade é a hemorragia. Mas nós temos vários outros quadros que se apresentam de forma grave, às vezes no início ainda, ou seja, tem um quadro febril, depois você tem um quadro de redução da febre, e é ali um momento que o paciente pode ter um problema maior, por exemplo. E aí é importante falar aqui os sinais de gravidade, né? Vômito para um paciente para dengue é sinal de gravidade, dor no abdômen na barriga é sinal de gravidade, hemorragia gengival na gengiva ou em outras mucosas é sinal de gravidade, ou seja, são fenômenos que têm que despertar esse paciente, esse usuário do SUS, essa pessoa na sua casa, a buscar o sistema de saúde. Então, hidratação, que é o que o Bergen comenta, inicialmente na sua casa, ótimo, você tem que tentar hidratar para esse paciente que ele fica mais quente, né? Com febre, ele perde bastante líquido, e a hidratação é recomendado, mas chega um momento que talvez ele precise do sistema de saúde. E aí a dica é, sentiu qualquer desses sinais de gravidade, busca o sistema de saúde. Eu já recomendaria que tá com dengue, não fique em casa, vá para o sistema de saúde. Eu sei que isso pode ser prejudicial no momento se o sistema de saúde não se organizar para recebê-los, né?
E aí é super estratégico que o sistema de saúde se organize na rede pública e privada para ter ambulatórios para dar conta dessa demanda, porque, como a gente já sabe, está aumentando, deverá aumentar ainda por algum período, então o sistema de saúde tem que, de fato, se organizar. O centro de saúde, né, principalmente. E outra dica muito legal para a população, acredite nos centros de saúde. Procure o centro de saúde primariamente. E ele vai te indicar se você precisa de uma UPA, se você precisa de um hospital, se você estiver grave. Diferente da Covid, que é outra coisa que tem me perguntado bastante, o número de casos da dengue é absurdamente alto, mas o número de casos que precisam de UTI é pequeno, né? Diferente do que aconteceu na Covid-19. Eu não quero, ao mesmo tempo, nem assustar as pessoas, mas, ao mesmo tempo, não deixá-los tranquilos que a dengue é uma doença que você pode ficar em casa e achar que está tudo bem. Não é assim. Precisa buscar o sistema de saúde para receber a melhor orientação possível ou até ficar em observação, ser hidratado, uma hidratação venosa para poder recuperar e aí depois ele retorna para casa. Então é importante falar desse tópico também. Não é uma doença tranquila, a gente está vendo de fato quadros estranhos que não aconteciam antes e talvez esses quadros estranhos estejam acontecendo não por uma mutação viral, não por um problema maior, mas porque tem uma quantidade tão grande de casos que as coisas que são mais raras começam a aparecer frequentemente. Agora, professores, fiquem à vontade para comentar sobre isso. O governador já disse que o sistema de saúde público e privado está em colapso, ele usou esse termo. Uhum. Nós temos outras doenças, né? Nós temos a Covid, que ainda está aí e continua matando. Nós temos, começa agora em março, as doenças respiratórias. E nós temos, ao mesmo tempo, um crescimento ainda exacerbado dos casos de dengue, né? A não ser que aconteça aí de o poder público ser extremamente eficiente e conseguir reduzir esse número de focos, né? Podemos inferir que mais pessoas vão morrer de dengue por falta de o sistema de saúde ter a capacidade, pela incapacidade do sistema de saúde de acolhê-las no momento certo? Olha, eu responderia da forma contrária, ou seja, se o sistema de saúde não se organizar, vai ter danos maiores. Com certeza. Vai acontecer se o sistema de saúde não se organizar. O que quer dizer isso? Estratégias de aumento da atenção primária, com contratação de médicos, enfermeiros e outros profissionais para dar conta dessa demanda. Reorganização do sistema de saúde para algumas doenças que, infelizmente, potencialmente deveriam ser atendidas, vai ter que dar uma repaginada nesse processo. E rediscussão com a rede privada de saúde. A rede privada, quando necessário, o governador, com suas estruturas, pode chamar a rede privada para poder também redesenhar, como nós vimos no seminário, né? A Rede Dó está redesenhando ambulatórios para a sua própria demanda de quem tem convênios médicos ou a rede particular. Será que parte desses não pode servir também ao setor público, caso o setor público convenie esses hospitais para essa demanda? Ou seja, tem várias estratégias num plano de preparação de resposta à emergência, de escalonamento da resposta. E eu imagino que essa resposta precisa ser adequada à demanda. E o que nós estamos sinalizando é o seguinte, olha, pode piorar. E aí cabe ao governo do Distrito Federal, né, junto, claro, com a sociedade, participar do processo de controle, mas no que diz respeito a tratamento, a atenção, respondendo diretamente a sua pergunta, se o governo do Distrito Federal não se organizar para aumentar a capacidade de resposta e ainda fazer um trabalho de governança melhor com os municípios do entorno, nós vamos, de fato, ter um colapso tremendo. O senhor acha que é o caso de voltar, por exemplo, com os hospitais de campanha, exemplo do que ocorreu na Covid? Nós temos um hoje, né? Então, o hospital de campanha que foi criado, né, agora, novamente, ele tem a intenção de pegar pacientes que têm uma certa gravidade no primeiro momento e tornar aquilo como uma estrutura ambulatorial. É diferente da estrutura antiga, que foi montado para dar resposta, inclusive, a casos graves, né? Montando UTI. Então, é possível, é uma das ferramentas a serem usadas. Então, uma coisa que tem que se fazer é mapear as estruturas públicas e privadas disponíveis de atenção à saúde e repactuar modelo de atenção. Inclusive, fornecimento de leitos, né? Leitos para ambulatório, porque, de novo, a dengue, diferente da Covid, não tem aquela demanda absurda de leitos de UTI. Então, será que eu posso recondicionar ou reorganizar, ou ainda, mesmo que tenha que fazer contratações da rede privada,
ou ainda expandir o modelo de atenção primária para poder, quando eu digo atenção primária, estamos falando de centro de saúde, basicamente centro de saúde. E, de novo, não dá para fazer esse redimensionamento e depois acreditar que isso está resolvido. Ao redimensionar, nós já sabemos que nós temos áreas no DF, regiões administrativas no DF, que tem gap de centro de saúde há muito tempo. Não tem novidade disso. Então, aqui o DF tem o costume de ampliar as regiões administrativas, mas não ofertar todo o arsenal do sistema público necessário. Então, nós temos a maior favela do Brasil, está aqui dentro do DF. Então, ou seja, será que a situação do Sol Nascente de fato, está organizado bastante para atender? E lembrando que, infelizmente, a dengue, assim como o Zika, assim como o chikungunya, não vai sumir. Então, eu tenho que montar uma estrutura que dê conta dessa epidemia, mas também de evitar as próximas. Que ainda, infelizmente, deveremos ter daqui a alguns anos, se não fizermos o dever de casa, os macro determinantes, isso vai voltar. Isso é inevitável, né? O número de mortes ser maior do que já foi anteriormente. O maior número de mortes provavelmente vai acontecer esse ano de dengue. Isso é inevitável, mesmo com tudo que vai ser feito pelos governos, porque não foi feito lá atrás, né? Não foi mitigado antes. Então, infelizmente, vai ser o maior número de infecções e o maior número de mortes vai acontecer esse ano. Sim. Mas não significa que vai ser só isso, né? Pode acontecer outras coisas depois no futuro. Sim. E, bom, o senhor bem lembrou também que nós ainda vamos enfrentar o pico, né, da dengue e não sei se de outras doenças também. A gente completou agora mais ou menos 2 semanas do carnaval. Claro que para dengue, não sei, acho que não faz diferença porque não é uma doença transmissível por via respiratória, mas para as doenças respiratórias como a Covid e a gripe, isso pode ter tido algum impacto, as festas, né, com grandes aglomerações? Então, os mecanismos de controle para evitar a transmissão de doenças respiratórias são conhecidos, a gente vivenciou isso no DF, no Brasil inteiro, boa parte do mundo. Uso de máscara, uso de álcool gel. E olha que negócio interessante. A gente sabe que, infelizmente, passando a Covid-19, a grande pandemia, né? Depois com a introdução das vacinas e a redução do número de casos graves comparado aos anos anteriores, boa parte das pessoas deixaram e relaxaram dos mecanismos de controle. Então, álcool gel continua funcionando e continua sendo útil. O uso de máscaras para pessoas que estão com quadros respiratórios continua funcionando. Então, se você tem um quadro respiratório, você já sabe o que é. Inclusive, o setor privado, o empresariado, tem que entender que é melhor que essa pessoa, esse seu funcionário, fique em casa e se preocupe com a sua atenção à saúde do que vir para o trabalho e infectar os outros. Então, são mecanismos que nós já conhecemos. E qual é o risco? Que essa onda da dengue se propague um pouco mais e os quadros respiratórios voltem a acontecer. Lembrando é hora também, de voltar com os protocolos, então, de álcool gel e alguns máscaras. protocolos, sem dúvida, porque, primeiro, eles são custo-efetivos. A gente sabe que eles são de baixo custo e são efetivos. Outro mecanismo, as vacinas para influenza. Então, vacina para influenza está disponível na rede e aquela população indicada precisa procurar. E se a população não procura, o sistema público de saúde tem que pensar numa estratégia de chegar até elas. Então, um exemplo, será que a rede de serviços, as empresas que tem aqui no DF, não se interessam em ter um dia D, né, um dia da vacinação daquela população? Então, por que não? Tem que pactuar isso com o Estado e ver se é possível levar as vacinas para as escolas, por exemplo. Tivemos uma iniciativa aqui um tempo atrás, muito interessante, e nós já está rendendo os resultados, que é a vacinação para HPV, que foi feito em pré-adolescentes nas escolas. O sistema de saúde do DF foi às escolas públicas e privadas para vacinar os adolescentes. E hoje em dia já sabemos o que está tendo redução da infecção dessa garotada que agora passou a ter uma vida sexual ativa e vai ter um risco menor de ter câncer de colo de útero. Então, eu vacinei quando criança. Você também vacinou sim, na escola? Sim. Aquela da pistola. Da pistola? Sim. Na escola? Doía demais aquela vacina. Dói, mas é uma dor, eu costumo dizer, é uma dor menor do que o quadro Sim. grave Com da certeza. criança. Então, Com certeza. por que essas iniciativas não podem retornar? Né? Se já deu certo no passado. Sim.
E bom, já caminhando para o fim do nosso podcast, queria perguntar para o professor Bergman, sei que o senhor, além de ter uma pesquisa importante para esse momento de dengue, durante a pandemia trabalhou intensivamente nas pesquisas sobre a Covid, sobre como que o vírus, enfim, as formas de reprodução, né, temos novidades que possam dar alguma esperança com relação ao combate, né, as formas de nos precaver ou de nos preparar para possíveis epidemias e outras pandemias que a gente percebeu desde a gripe suína, que iriam acontecer inevitavelmente numa sociedade muito mais globalizada, né? Sim, então, o que nós podemos fazer agora? A vigilância epidemiológica, né, dessas doenças tem que estar sempre constante. Então, apareceu algum tipo de doença nova, você ter o laboratório, o hospital capaz de levar essa doença que parece diferente para um centro que possa identificar que doença é essa. Identificando o agente causador da doença, rapidamente você consegue agora ter estratégia de controle dessa doença mais eficiente. Então, descobrimos que o coronavírus, quando ele entrou, era um bicho. Hoje, ele é outro completamente diferente, que ele veio acumulando mutações porque os genomas foram sequenciados. Milhões de genomas de coronavírus foram sequenciados. Eu sequenciei o primeiro aqui em abril de 2020 e esse genoma é bem diferente do que está acontecendo agora. E o vírus vai sendo selecionado. Hoje em dia, nós temos um variante que veio da Omicron. Vários variantes foram aparecendo. Alfa, beta, gama, delta e o ômicron. E do ômicron surgiu essas novas variantes. Então o vírus está sendo selecionado, entrou na população humana, vai ficar aqui para o resto da vida, entre aspas, né? Ele foi incorporado aos outros vírus respiratórios. E nós vamos ter que conviver com ele como os outros vírus que a gente reconhece, a gente já convive. E não quer dizer necessariamente que ficou mais forte ou mais perigoso ou que as vacinas ficaram menos eficientes necessariamente. Não, ele simplesmente evolui para infectar melhor, não para matar melhor. Então o vírus ele modifica aleatoriamente, tentando se continuar infectando o ser humano, mas não sendo mais patogênico, mas sim se espalhando mais facilmente. Então o vírus, entre aspas, ele não é burro, ele quer sobreviver, mas ele não pode matar o hospedeiro, senão ele não vai sobreviver também. Então ele interage com aquele organismo tentando espalhar mais a infecção, mas não ficando mais patogênico ou causando morte daquele hospedeiro. Então a tendência é ele virar um vírus, como está causando uma doença leve. Só que pessoas que têm comorbidades, pessoas mais velhas vão sempre sofrer. Não é que ele está agora, ele não causa mais nada. Ele causa doença em quem não se vacinou e quem tem comorbidade. Se tem algum problema de defesa, ele pode infectar. Então as crianças que não ainda tiveram contato e as pessoas mais velhas podem ainda morrer e ir para a UTI com esse vírus. Eu não sei se dá tempo ainda, Mariana, mas nós temos uma nova ameaça, né? Oropost, lá em Manaus. Sim. Um caso no Rio de Janeiro. Sim. Já. Sim. No Paraná também. Isso. Então, pode falar, desculpa. O que é interessante? De novo, esses vírus estão aí querendo se manter viáveis. E eles têm que infectar pessoas e mosquitos e aí vão. Então, resumidamente, o Oropost está circundado ali na área amazônica. Ele é transmitido por um maruim, né? Um mosquito diferente. Então, não é o mosquito da dengue, então é importante dizer isso. O Oropost não é transmitido até o momento, pelo menos. O Aedes aegypti não aprendeu a transmitir o Oropost. Mas pode. Percebe? E aí qual a importância? Imagine o Aedes aegypti antropofílico, ou seja, ele gosta do ser humano, dentro das nossas casas, transmitindo mais um novo vírus. Então, mecanismos de controle são semelhantes em relação aos 10 minutos para a limpeza. E aí o Oropost ele está sendo detectado fora porque as pessoas, como o Bergman falou mais cedo, eles se locomovem. Viajam para lá, se infectam e voltam para cidades que têm alguma vulnerabilidade. Se tivermos lugares com condição de transmissão, é possível que ele se estabeleça aqui. Até o momento, não temos essa certeza, não temos esse dado, mas é possível que aconteça. Então, mais uma vez, ficar esperto e o sistema de vigilância para detectar possíveis casos novos que possam vir da área amazônica, porque alguém viajou e voltou para cá. Então, nós estivemos aqui com 2 super professores. Vamos ver, Adriana, se nós somos boas alunas. Me ajuda aí. Vacinem-se assim que a vacina estiver disponível para você. Tome 10 minutos da sua semana para revisar, principalmente casas, porque é fato que em prédios, andares mais altos, o mosquito realmente chega com mais dificuldade. Então, casas, tampinha de garrafa. Garrafa PET... pires ou que a planta fica da vasinho de planta. Procurar o sistema de saúde assim que os primeiros sintomas aparecerem, para evitar que a dengue se agrave. Sim, e diferentemente de doenças respiratórias,
exige menos cuidados intensivos, então você não pressiona o sistema de saúde se ele estiver bem organizado para receber, certo? É isso aí. É isso. Muito obrigada, professor Bergman, professor Wildon Navegantes, os dois da UNB aqui com a gente. Obrigada, Adriana, pela parceria nesse podcast. Esse foi o podcast do Correio. A gente falou um pouquinho sobre dengue. Confere em todas as nossas redes sociais, nas principais plataformas de áudio no YouTube. Até mais!